Bom dia a todos. Gostaria de cumprimentar, dizer primeiro da minha alegria de estar aqui nesse Congresso Nacional, agradecer muito o convite, cumprimentar a coordenação do Congresso nas pessoas do professor Dr. Maurício Jorge Pereira da Mota e do desembargador Marcos Alcino de Azevedo Torres, cumprimentar os meus colegas de painel, Vânia, Wilson, o querido Andréas Creu, que é da vizinha Alagoas, mas que é uma presença muito importante também no programa de mestrado e doutorado em Direito da Universidade Federal de Pernambuco, da qual eu faço parte, cumprimentar o público, a plateia, e também um rosto pernambucano conhecido de um ex-aluno de mestrado da UFPE, Felipe Jardim, que atualmente foi meu aluno de mestrado e que atualmente é doutorando aqui da UERJ. É uma alegria muito grande para mim estar aqui essa manhã com vocês. E como eu sou a última e a gente já está aqui há muito tempo, eu vou começar a fazer uma abertura da minha breve fala contando uma conversa que eu tive com um professor por quem eu tenho muita afeição e respeito. Ele foi dar um mini curso lá na Federal de Pernambuco e é um professor espanhol, Garcia Amado, e a gente conversando, ele me dizia sobre desigualdade e concentração de riqueza, porque dentro da tributação é o enfoque, na verdade, que mais prende o meu interesse. E ele dizia: Luciana, eu não tenho problema o professor Garcia Amado, ele é declaradamente positivista e liberal. E ele me dizia: Luciana, não tem um problema do dono da Zara ser o homem mais rico da Espanha. Né? Ele dizia: para mim está tudo bem, eu acho assim que nós... E ele falava aí de uma Espanha na época da juventude e das escolhas dele, não atualmente, que já é uma Espanha que tem um estado social mais fragilizado, acima de tudo por conta da crise, das políticas de austeridade recentes. Ele dizia: para mim está tudo bem o dono da Zara ser um dos homens mais ricos da Espanha. Nós partimos de uma origem em que foi nos oferecidas as mesmas oportunidades em termos de direitos sociais básicos, de moradia, de educação, de saúde, né, de transporte, de alimentação, e ele soube, né, na perspectiva aí do professor Garcia Amado, ele falando do presidente da Zara, e ele soube desenvolver, na verdade, ou porque teve sorte, ou porque teve mérito, ou porque teve, na verdade, empenho, ou porque teve algum brilho a mais, e hoje se tornou um dos homens mais ricos da Espanha. E isso não é um problema para mim. É claro que quando o professor Garcia Amado falava disso, ele falava, como eu disse a vocês, de uma Espanha da época dele, né, das escolhas dele, e que de forma alguma esse pensamento pode ser aplicado aqui no Brasil, porque a nossa sociedade é uma sociedade extremamente desigual, né? Então essa origem, na verdade, que ele diz e justifica essa fala dele de assemelhança em termos de direitos sociais básicos, ela está muito longe de existir no nosso país, né? A gente não pode dizer, não pode fazer uma fala dessa em relação ao Brasil. Mas eu queria contextualizar essa fala em relação ao que o professor falava da Espanha, da época das escolhas dele, né? Por que, na verdade, essa fala do professor poderia ser questionada? Parece bem, né, lógica, tem uma certa racionalidade, eu acho que até muitos daqui do auditório podem compartilhar desse pensamento. E o que é que eu dizia ao professor? Dizia: professor, na verdade, essa concentração de riqueza, né, que é justamente a temática que ele exemplificou com o caso do dono da Zara, a gente tem que fazer algumas perguntas, na verdade, para questionar a justiça dessa situação. Né? Primeiro, a que custo, né, essa riqueza ela foi gerada?
né? A que custo? Né? E aí tem uma série de respostas, a gente podia trazer, inclusive, respostas relacionadas à precarização das relações de trabalho, que é uma temática hoje muito discutida, debatida, porque é uma temática extremamente atual, né? Então, assim, realmente a gente vê que essa concentração de riqueza, ela gerou muito, ela existe muito como um resultado, né, dessa precarização das relações de trabalho. Entre outras, né, questões, e uma outra pergunta, por exemplo, que se poderia fazer: quem gerou essa riqueza? Né? Que nos países europeus isso é muito evidente, porque existe uma consciência de cidadania fiscal muito grande. Né? As pessoas lá sabem que quem gera riqueza é a sociedade que consome. Né? Então, eles se sentem autores daquela riqueza que é gerada para as grandes corporações. Essa consciência de cidadania fiscal falta no nosso povo. Né? Na verdade, falta uma consciência da cidadania em múltiplas questões, em múltiplas searas, também na seara fiscal. Então, as pessoas... Eu, normalmente, nas minhas turmas de graduação, que é no último ano, são alunos do turno da manhã, então são bem fresquinhos, 20 e poucos anos, na maioria das vezes eles não trabalham, e aí a primeira coisa que eu faço na sala de aula é perguntar: quem é que é contribuinte aqui? E todo mundo fica calado, né? Ninguém diz que é contribuinte. Por quê? A percepção que, em regra, as pessoas têm de ser contribuinte está vinculada à ideia de ter propriedade ou então de ter renda. Né? Então, essa é uma percepção que é própria na gente, que por isso que eu chego numa turma de graduação, os meninos com 20 e poucos anos, eles se acham, na verdade, não contribuintes, quando, na verdade, todos os consumidores são contribuintes, né, do nosso Estado brasileiro. Né? Então, assim, essa falta de consciência, na verdade, inclusive de ser contribuinte, é muito presente. Né? Se eu pergunto isso numa turma de Direito do último ano da Faculdade de Direito do Recife, que dirá se eu perguntasse em bairros populares, né, se aquelas pessoas ali que recebem um salário mínimo por mês se sentem contribuintes. Então, se você não se sente contribuinte, né, do seu país, do seu Estado, já é o primeiro passo para você também não se sentir, na verdade, com direitos de cidadania. Né? Então, em relação, voltando àquela questão do Garcia Amado, uma outra pergunta que se podia fazer relacionada à afirmação dele, né, de que não se importa com essa concentração de riqueza, desde que haja essa semelhança de oportunidades na origem, a pergunta: qual foi o retorno, na verdade, que essas corporações, que essas empresas, né, elas geraram para a sociedade, que, de certa forma, foi quem gerou essa riqueza para as corporações. Né? Também, quando a gente faz essa pergunta em países desenvolvidos, a gente, por conta da presença da cidadania fiscal na cabeça das pessoas, a gente vê que existe uma tomada de posição, inclusive, né? Uma atuação prática no sentido de exigir essa resposta. A gente viu isso no Reino Unido, em relação à Starbucks, em relação à Amazon, né? A sociedade, através do parlamento, cobrando: olha, como é que pode? A gente gerou tanta riqueza para vocês e vocês se enchem de planejamento fiscal e conseguem retribuir a sociedade britânica tão minimamente como vocês vêm fazendo. Isso é cidadania fiscal, né? Isso é a consciência da cidadania fiscal. E por que eu estou fazendo essa introdução? Porque, em regra, o direito tributário é meio isolado. Né? Eu não sei se vocês sentem aqui, vocês que estão na plateia, mas, em regra, o direito tributário ele fica meio assim, as pessoas olham ele meio enviesado. Né? E, a meu ver, eu já ensino direito tributário há 20 anos, eu tenho 20 anos lá na Federal de Pernambuco, é assim porque, por uma falha muito nossa, né? Porque nós colocamos o direito tributário muito numa perspectiva de relação de fisco e contribuinte, né? Uma relação legal. E a gente precisa, na verdade, trabalhar essa relação como uma relação, na verdade, muito maior, uma relação de Estado com cidadão. Né? Porque qual é o papel da tributação? O papel da tributação
é financiar o papel do Estado, né? Então, a gente sabe que os Estados modernos são eminentemente Estados fiscais. Então, se o Estado é fiscal, ele exerce o seu papel como Estado, né, através de quê? Do que ele arrecada dos seus cidadãos, né? Então, na verdade, a tributação é um instrumento, é o meio para o Estado realizar o seu papel, né? E aí, o tipo de tributação vai depender muito, na verdade, do tipo de papel, né, que o Estado avora para si, né? Então, eu costumo dizer também a seguinte frase, eu digo, olha, se você quer saber se um Estado ele é mais ou menos justo com os seus cidadãos, você vai ter que olhar, acima de tudo, para duas coisas. Para a forma como ele faz a sua despesa, né, como é que ele faz, né, como é que ele gasta o seu recurso, que tipo de políticas públicas ele emprega o seu recurso, né, que tipo de direitos ele assegura aos seus cidadãos, e a forma como ele arrecada, né, a sua receita. Né? Ele arrecada conforme uma regra de isonomia material, que no direito tributário a gente chama de princípio da capacidade contributiva, né? Se ele arrecada, quanto mais ele aplica essa ideia de isonomia material na tributação de capacidade contributiva, mais ele está preocupado em fazer justiça com os seus cidadãos, né? Então, um está relacionado à área de direito financeiro, que é a área da despesa pública, e o outro está relacionado à área de direito tributário, e os dois estão extremamente relacionados com a ideia do que é o papel do Estado, né? Esse papel ele só vai poder ser desempenhado se o Estado, na verdade, tiver receita para assim fazê-lo. E é nesse ponto, quando eu disse para vocês que vai depender, na verdade, do que se entende como papel do Estado, isso vai estar na Constituição Federal, mas também vai estar nas definições das políticas de governo, né, que a gente vai identificar na política tributária uma função redistributiva. Tá? A gente sabe que, acima de tudo, a função, né, da tributação é arrecadatória, né, financiar o Estado para realizar o seu papel. Existem funções, na verdade, indutoras, né, a tributação sendo utilizada como meio, na verdade, de gerar um comportamento na sociedade para realizar determinado fim, e a depender, na verdade, do papel do Estado, do tipo de Estado, né, que se compreende, nós podemos falar, e eu acho que devemos falar, numa função redistributiva, justamente pela presença mais forte da isonomia material e do princípio da capacidade contributiva na tributação, ou seja, quem tem mais condições, quem tem mais recurso, tem que ser chamado a contribuir de forma mais pesada, para que o sacrifício seja sentido de forma mais uniforme. Certo? Então, a ideia da capacidade contributiva é a ideia do equilíbrio no sacrifício para manter, na verdade, o Estado, para o Estado poder desempenhar o seu papel. Quando a gente olha para o Estado tributário brasileiro, né, para o nosso sistema tributário, isso não é uma culpa da Constituição, de forma alguma. Lá na Constituição está presente a ideia de progressividade, está presente a ideia de capacidade contributiva, está presente a ideia de Estado social, né, do papel do Estado de fomentar a educação pública, a saúde pública, né, para todos, né. Não é uma culpa, na verdade, da Constituição Federal, mas, na maioria das vezes, da forma como os legisladores, né, implementam, né, através da criação de tributo mesmo, essas diretrizes aí constitucional. Quando nós olhamos para o sistema tributário brasileiro, nós vemos isso desde sempre, que ele é extremamente regressivo, né? Já existia um tempo em que era melhor, isso coincidia também muito com um tempo melhor internacional, né? Porque os reflexos eles são evidentes, né? Os movimentos globais, eles interferem claramente nos movimentos nacionais em termos de legislação tributária, né? Mas nós vemos que esse é um sistema extremamente regressivo. Por que regressivo? A regressividade está relacionada à ideia de que quem
tem mais termina contribuindo menos, né? E quem tem menos contribui muito pesadamente. É por isso que a classe média, ela aqui no Brasil, ela se associa tanto ao discurso de que a carga tributária no Brasil é muito elevada, né? Na verdade, ela se associa porque ela é chamada a contribuir de forma muito importante, com muita força. Então, esse discurso ela incorpora porque ela sente na pele. Mas a grande questão que a gente precisa colocar é quando a gente faz, por exemplo, o comparativo da carga tributária brasileira com os demais países da OCDE, a gente identifica que não existe um peso excessivo na carga tributária. Não é que a carga tributária seja exagerada comparativamente aos outros países, é que essa carga tributária é mal distribuída. Então, o problema não é o peso da carga tributária, o problema é sobre quem recai esse peso mais pesadamente, né? Então, esse sistema é regressivo porque, acima de tudo, né, e aí o professor Maurício, na fala de apresentação disse, a gente está agora diante de um momento de discussão de reforma tributária, que, na verdade, não vai resolver esse problema, porque sempre que vocês escutarem que a gente precisa dar mais eficiência, a gente precisa dar mais simplificação ao sistema tributário, não é que a gente não precisa, a gente precisa, mas nessas ideias não está incorporada nenhuma noção de justiça fiscal, certo? A noção de justiça fiscal está incorporada na ideia de tornar o sistema menos regressivo. Isso não quer dizer que o sistema não precise ser simplificado. Isso não quer dizer que o sistema não precise ser mais racional. Mas essas ideias não estão relacionadas, na verdade, à ideia de justiça fiscal, né? Então, qual é o maior, a meu ver, problema que nós temos hoje no Brasil? A gente tem uma carga tributária em torno de 32%, 33% do PIB. Metade dessa carga tributária incide sobre o consumo, né? A tributação sobre o consumo é uma tributação indireta. Os meus alunos da graduação, eles não se sentem contribuintes, mas eles são. Qualquer um, quando consome, é contribuinte, porque essa tributação ela atinge o consumidor de forma indireta, apesar de ele não ser contribuinte de direito. A tributação está incluída e está dentro do preço que ele paga pelo bem ou pelo serviço. Tá? E é muito cruel porque isso, inclusive as pessoas são contribuintes e nem sabem, né? Então, você é contribuinte, você nem sabe que é contribuinte, justamente porque aqui, diferentemente lá dos Estados Unidos, quem viaja sabe, quando a gente vai lá comprar alguma coisa, a gente toma um susto, né? Quando vai pagar no caixa, porque a gente pensa que é um preço, mas aí, o que é que houve? Porque lá você tem a taxa, né, o imposto de consumo, ele é aplicado na hora, né, sobre o preço do bem. Então, assim, você está sabendo que você está comprando ali, mas que está indo tantos dólares para o governo, né, o governo americano. Então, mais da metade da carga tributária brasileira é incidente sobre o consumo, né? E por que isso é muito sério em termos de regressividade? Porque a tributação sobre o consumo não olha, na verdade, a pessoa do consumidor, que é o contribuinte de fato. Qualquer pessoa que consome aquele determinado bem e serviço, independentemente da capacidade contributiva que tenha, vai pagar a mesma tributação. Então, se você for riquíssimo, rico, classe média, pobre ou então miserável, se você comprar um pacote de feijão, um pacote de arroz que todo mundo consome, você vai pagar, na verdade, a mesma tributação. É por isso que a gente diz que é um imposto, é uma tributação neutra, que não olha, na verdade, para a pessoa de quem está contribuindo efetivamente. Tá? Então, o fato de mais da metade da carga tributária nossa ser uma carga tributária sobre o consumo, por si só, já torna o nosso sistema tributário extremamente regressivo. Tá? Mas não é apenas isso, né? O sistema tributário brasileiro, ele tem uma tributação fraca quando a gente olha
mais uma vez, para os países da OCDE relacionada à tributação da renda, relacionada à tributação do patrimônio. Então, a gente tem uma situação aqui no Brasil que a renda do trabalho é infinitamente mais tributada do que a renda do capital. Né? A renda do patrimônio é muito pouco tributada. Então, se a gente tem uma sociedade em que, de acordo com estudos recentes, né, de um instituto coordenado aí pelo Piketty, que é um economista francês, a base de 50%, né, da pirâmide social concentra 14% da renda nacional. Veja, 50% dos brasileiros concentram 14% da renda nacional. Quem está no meio, 40%, concentra em torno de 32%. E quem está nos 10% do topo concentra, em regra, 55%. E quanto mais para o topo, maior a concentração de renda. Então, se a tributação da renda é baixa, né? Se a renda do trabalho é mais tributada do que a renda de capital, se a renda do se o patrimônio também fracamente tributado, é evidente que isso revela uma tributação injusta e regressiva. Por quê? Porque a maior parte da sociedade, que é aquela que compõe a base de 50% e o meio de 40%, ela, em regra, não tem patrimônio, nem tem renda de capital. Né? E ela utiliza toda a sua renda para consumo, que é fortemente tributado em nosso país. Então, somente esse breve relato que eu estou fazendo aqui para você já coloca, na verdade, evidente a situação de reforço da desigualdade do nosso sistema. Né? Então, assim, tributação em cidade, redistribuição ou reforço da desigualdade, qualquer recorte que se faça no sistema tributário brasileiro, né, a cidade está envolvido aí, né, a tributação do patrimônio através do IPTU, a tributação do consumo através do ISS e também o ITBI, que é o imposto, né, de transferências de bens imóveis. Mas, assim, qualquer recorte que se faça na tributação brasileira, no tipo de sistema tributário que nós temos, é um sistema, na verdade, que reforça a desigualdade. Né? Então, assim, independentemente de nós estarmos colocando os olhos, na verdade, na cidade ou em qualquer outro espectro, né, que se considere a tributação, a gente tem um reforço da desigualdade. Especificamente falando da cidade, eu gostaria de fazer referência, porque eu acho que hoje, acima de tudo, nós precisamos nos abastecer de dados técnicos, né, e dar importância a esses dados. Há um estudo recente do IPEA, quem tiver interesse nesse tema, é um estudo de um técnico carioca, o nome dele é Pedro Humberto de Carvalho Júnior, e o título é Panorama do IPTU, um retrato da administração tributária em 53 cidades selecionadas. Tá? É um estudo bem interessante, que vale a pena realmente fazer uma análise, é bem metodologicamente correto, bem apresentado, e ele faz esse estudo com base na tributação do patrimônio. Né? Hoje a gente sabe, acima de tudo, depois da crise de 2014, quando diminuíram enormemente as transferências governamentais para os municípios, para a cidade, que vem se discutindo alternativas para aumentar a arrecadação própria dos municípios. Né? Então, como é que se faz? Se a gente está na crise, se tem uma crise econômica, se o Estado, na verdade, oferece isenções, como aconteceu, na verdade, no caso do Estado brasileiro, se as commodities caem de preço, como é que os municípios vão, na verdade, fazer para aumentar a sua arrecadação diante dessa diminuição das transferências governamentais, né? E aí, hoje, a gente está presenciando uma série de estudos que procuram desenvolver a administração tributária para tributar melhor o patrimônio. Né? Vejam que, de acordo com os dados desse estudo, a arrecadação média, né, da participação, né, do IPTU nas receitas correntes dos municípios é de 1%, ou seja,
toda a receita corrente do município, a média, na verdade, logicamente tem os municípios maiores, tudo, mas quando você tira uma média, o IPTU representa 1% das receitas correntes dos municípios. É muito baixa essa arrecadação. Isso se deve por uma série de razões. A gente não pode nunca esquecer que nós estamos aqui discutindo cidade e o Brasil tem 5.570 municípios em dados de 2016. Metade desses municípios, na verdade, tem menos de 10 mil habitantes. Então, assim, é uma situação reveladora de um caos muito grande relacionado à própria ideia de autofinanciamento, através da possibilidade de se arrecadar receita própria, porque falta a Secretaria da Fazenda, falta administração tributária, enfim, falta tudo. Mas o IPTU, na verdade, considerando a possibilidade de ele ser progressivo, que hoje existe na Constituição já há algum tempo. Eu queria só trazer para vocês, por exemplo, em Recife a gente tem alíquotas progressivas que variam de 0,6% a 1,4%, mas vejam, é tributado imóvel de qualquer valor, até R$46 mil. É tributado em 0,6% se for residencial. Então, assim, veja que a progressividade nem sempre atende também um ideal de justiça fiscal. Por quê? Porque você vê imóveis tão desimportantes em termos de valor venal sendo tributado, e um outro dado que a pesquisa aponta também é, por exemplo, o alto grau de isenções que é concedida no que diz respeito ao IPTU. Então, todas essas questões, e aí eu vou concluir a minha fala, vêm no sentido de reforçar aquela ideia inicial que eu transmiti para vocês da regressividade do sistema tributário brasileiro, não apenas quando você coloca o enfoque na cidade, essa tributação ela reforça a desigualdade, mas o sistema tributário brasileiro como todo é um sistema tributário que não tem a preocupação de reduzir as desigualdades sociais. Muito obrigada.